Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Êxodo e chegamos ao capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre a oitava praga, a praga dos gafanhotos, e a nona praga, a praga das trevas. Se você não assistiu aos outros vídeos, você vai encontrar aqui no canal Motivação Rema do capítulo 1 até o capítulo 9, que nós já falamos, tem vídeos aqui gravados. E aí hoje vamos falar sobre o capítulo 10. Fique até o final comigo, nós vamos ler este capítulo, vou te trazer algumas coisas aqui interessantes e aí no final do vídeo nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá, eu vou ler o versículo primeiro e aí eu vou lendo aqui até o versículo 20, combinado? E aí eu vou trazer aqui alguns conhecimentos a mais para você. Vamos juntos? Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos, e eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou dessa raiva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? O Egito já tinha passado por tantas coisas. A praga das moscas, da água ter se tornado em sangue, os piolhos e todas as outras que nós já vimos, que o Egito já estava devastado, destruído, e os servos de Faraó estão tentando orientá-lo, aconselhá-lo. Versículo 8. Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, e havemos de ir porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir, a vós e a vossos pequeninos. Olhai o que há mal diante de vós. Olhai porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste, e foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos, somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Veja só, pessoal, que interessante, não é? O Faraó, mais uma vez, ele pede para Moisés interceder, Moisés intercede, Deus faz cessar aquela praga, e essa praga dos gafanhotos, ela devastou muito o Egito. Por quê, Diego? Porque quando choveu saraiva,
grande parte do Egito foi destruído. Grande parte do Egito foi destruída. E ficou algumas partes que ainda estavam sãs, né? Ainda estavam em boas condições. Só que quando os gafanhotos vieram, eles comeram tudo, a erva do campo, os frutos. O faraó vai ficar desesperado. E aqui, pessoal, assim como em todas as outras pragas, existem alguns deuses também sendo destronados, sendo envergonhados. Porque existiam deuses que eram idolatrados por serem deuses que supostamente cuidavam do campo, cuidavam da agricultura. Eu vou te passar aqui 2 desses deuses, se você puder anotar, anote, tá bom? O primeiro é Anubis, Anubis, A-N-U-B-I-S, que era o guardião dos campos. Veja, mesmo as pessoas servindo a Anubis, crendo que Anubis guardava os campos, Anubis não pôde impedir que os gafanhotos destruíssem os campos, destruíssem as semeaduras, destruíssem as ervas, destruíssem, comessem tudo. E aí eu vou te passar o nome de outro deus aqui, que era o Osíris, que era conhecido também como o principal deus da agricultura. Apesar dele ser o deus da agricultura, ele não conseguiu impedir essa devastação dos gafanhotos. E aí nós vamos para a 9ª praga, mas antes de ir para a 9ª praga, pessoal, eu gostaria de passar aqui algo no versículo 1 e no versículo 2 para você. Preste atenção. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Veja, pessoal, os sinais que Deus opera, aquilo que Deus faz, é para que as pessoas também saibam que Ele é o Senhor. A gente aprendeu aqui já em outros vídeos que Jesus disse isso, né? Ele disse algo parecido. Ele disse: se vocês não verem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão. Tem pessoas que elas são meio Tomé, sabe? Elas precisam ver para crer. E é muito importante quando Deus opera alguma coisa na tua vida, que você conte mesmo, que você fale. E não veja isso com maus olhos, porque quando você fala, você dá oportunidade para o Espírito Santo, preste atenção nisso, agir na vida daquela pessoa, porque às vezes ela pode estar passando por uma situação, seja a mesma ou diferente da que você passou, e ela olha e fala: poxa, se o Espírito Santo fez isso por ela, e eu estou passando pela mesma situação, se o Espírito Santo fez isso por ele, eu passo pela mesma situação, ele pode fazer na minha vida também. Ou se o Espírito Santo mudou a vida dela e eu estou passando por uma situação esquisita, ele pode também mudar a minha vida, pode me salvar, me ajudar. Então, a minha oração daqui a pouquinho no final deste vídeo vai ser para isso, para que Deus opere na sua vida e te lembre também de contar o testemunho, de falar, de pregar o Evangelho, de falar aquilo que Deus tem feito na tua vida, porque isso é uma Bíblia muitas vezes para as pessoas que não leem a Bíblia. O teu modo de viver, aquilo que Deus faz na tua vida, aquilo que você vive é aquilo que Deus fez na tua vida. Então é importante você contar para glorificar o nome de Deus. E às vezes você não precisa nem falar. Às vezes só o seu comportamento, só o que você está vivendo já mostra para as pessoas. Mas é importante você falar, pregar o Evangelho, contar para os seus filhos as suas experiências com Deus. Está entendendo isso? Porque isso traz uma confiança muito grande para eles, para os pequenos, para os grandes, e isso abençoa muito a eles, a vida deles. Versículo 21, pessoal, vou falar da 9ª praga agora, que é a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, e trevas que se possam apalpar. Veja, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Quer dizer, no Egito, né, em todo o Egito não tinha luz. Imagina, você ficar durante alguns dias sem luz em casa já é ruim. É ou não é, pessoal? Não sei se você já teve essa experiência. Imagina o lugar onde você mora, o bairro onde você mora ficar em uma escuridão.
o país onde nós estamos ficar em escuridão. As pessoas não podiam fazer nada. Imagine o caos que foi gerado. As pessoas não podiam fazer as suas atividades, as pessoas não conseguiam enxergar. Que caos! Só que lá na terra de Gósen, no local onde o povo de Israel habitava, a luz estava normal. Que coisa forte, né, pessoal? Versículo 24. Então mandou o faraó chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Veja só que coisa forte. Porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Que coisa forte, que ousadia. Nenhuma unha ficará. Eu quero trazer isso aqui com uma palavra rema para a sua vida também, meu amigo. Com uma palavra rema para a sua vida também, meu amigo. O inimigo, ele sabe que ele já não tem mais poder sobre a sua vida. Você está livre pelo Senhor Jesus. Mas tem pessoas que o inimigo pode estar segurando ainda, pessoas da sua família, pessoas que não são da sua família, mas que você tem consideração. A gente tem que ter esse sentimento também. Poxa, nenhuma unha ficará nas mãos do inimigo. E você não pode descansar até você ganhar aquela pessoa para o Senhor Jesus. Até você ver o inimigo deixando de agir através do vício, através dos problemas, através da depressão na vida daquela pessoa. Guarde isso no seu coração. Nenhuma unha ficará nas mãos do inimigo. Nenhuma unha ficará na terra do inimigo. Versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. E aí aqui a gente termina o capítulo 10. Eu quero fazer uma oração agora, pessoal. Primeiro, para que a sua vida, com aquilo que Deus já opera e operará, seja um grande testemunho para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, para que o nome de Deus seja glorificado e as pessoas saibam que você tem um Deus. E também eu gostaria de orar para que nenhuma unha sua fique nas mãos do inimigo. Porque às vezes a pessoa, ela está tentando viver a vida com Deus, mas o inimigo está agindo ainda em algumas das suas áreas, em algumas áreas da sua vida. Então, você talvez esteja hoje na igreja, mas reconhece que você ainda não conseguiu se libertar de algumas coisas. Você conhece pessoas que não conseguiram se livrar ainda de algumas coisas. E nós temos que ter esse pensamento também. Nenhuma unha ficará. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós aprendemos aqui no capítulo 10 coisas valiosíssimas. O poder do testemunho, Senhor. Aquilo que o Senhor operou era para que os filhos soubessem e já crescessem sabendo quem o Senhor era. E isso aconteceu em Israel, geração após geração, foi aprendendo com seu pai, com a sua mãe, aquilo que o Senhor operou. Eu quero pedir ao Senhor que a vida dessa pessoa seja um grande testemunho para a tua glória, Senhor. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, porque ela contará para outras pessoas que o Senhor salvou ela, que o Senhor a salvou, que o Senhor o salvou, que o Senhor o libertou, que o Senhor a libertou, que o Senhor transformou a sua vida. E as pessoas saberão que ela tem um Deus fiel, verdadeiro e vivo. Os deuses do Egito nada podiam fazer, porque não passavam de meras imagens, não passavam de meras esculturas, não passavam de falsos deuses, mas o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, que ajuda, que protege, que guarda e principalmente que abençoa e salva. Pai, eu quero pedir também que ela tenha forças, que ela tenha estratégia, que ele tenha força, que ele tenha estratégia para resistir ao mal e não deixar nenhuma unha ficar nas mãos do inimigo. Que assim seja feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo? Que coisa bacana, né? Esse capítulo foi maravilhoso. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal Motivação Rema. Ajude esse canal a crescer, a alcançar mais pessoas.
compartilhe aí nas suas redes sociais, no Facebook, marque pessoas, ponha no seu status esse link, compartilhe com amigos, fale, poxa, siga lá aquele canal que vai te abençoar muito. E até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Tchau, gente. Deus abençoe.